Brasileiro, olha aí, ó. O Vasco, na próxima rodada, recebendo o Internacional em São Januário, já começa com uma pedreiraça, hein? E depois mais uma, que é o clássico, diante do Fluminense, no Maracanã, né? Rapaz, aí é só pedreira. Depois o Grêmio... Você achou que ia vir uma molezinha em algum momento? Nossa, eu falei, começa com uma pedreiraça que eu não estava imaginando o que vinha pela frente. Então é pedreira contra o Vasco, Fluminense, depois o Grêmio fora de casa, o Grêmio em Porto Alegre, recebe o Atlético Paranaense em São Januário e o Corinthians na Arena Corinthians. É uma sequência dificílima também para o Vasco, Fábio Sormani. Se virar a página aqui, os próximos ainda tem Palmeiras e São Paulo no Rio. Olha, Abel, Complicado. A gente estava fazendo outro dia a projeção dos jogos do Vasco e eu dei 4 pontos até o final da competição. Aí eu estava até na redação conversando com um amigo que é vascaíno, está assistindo o programa, um dos nossos jornalistas, né? Falou, senhor, mas você foi muito duro, só 4 pontos. Aí o Vasco ganhou do Cruzeiro. É porque inclui o jogo do Cruzeiro, né? É, incluindo o jogo do projeção, Cruzeiro. Eu tinha dado vitória pro Cruzeiro. O Vasco tá vendo? Você deu só 4. Mas eu tinha dado nesse jogo contra o Sport vitória do Vasco. Elas por elas. Então, amigo, dá uma olhadinha. Vasco e Internacional. Suponhamos que o Vasco vença o Santos, o Internacional vença o Santos segunda-feira em Porto Alegre. O que é normal. Pelo momento dos dois times, o jogo é em Porto Alegre, o Santos não ganha lá desde 2008. Aí vai chegar embalado para pegar o Internacional, para pegar o Vasco. Suponhamos que suponhamos não. E mesmo que por acaso o Internacional perca do Santos, vai chegar também... Mas aí se perder, Abel, se perder pro Santos, vai chegar para jogar contra o Vasco já desanimado, entendeu? Dependendo de Palmeiras e Flamengo na rodada, né? Se o Palmeiras ganhar do Ceará, que é a lógica, e o Flamengo ganhar do Paraná, que é a lógica também, ele já começa a ficar. Claro que não definitivamente. Mas se ele ganha do Santos... E depois ele sabe que jogando com o Vasco no Rio, se Palmeiras e Flamengo empatarem também aqui no Rio de Janeiro, no dia seguinte, ele iguala a pontuação do Palmeiras. E se ele bater o Vasco. Então, quer dizer, olha a situação do Vasco. Aí o Vasco vai pegar o Fluminense. É o clássico no Maracanã com torcida dividida. Certo? Então, tudo bem. Não tem ambiente hostil, não tem nada, mas o time do Fluminense, nesse momento, é melhor do que o Vasco. Aí o Vasco vai jogar em Porto Alegre com o Grêmio. Não é fácil. É torcer pro Grêmio estar na final, que aí... vai poupar bastante. Vai jogar com o time que jogou contra o América hoje. Foi um time muito mudado. Pois ele recebe o Atlético Paranaense, que embora não tenha vencido ainda fora de casa, é um time que não joga mal fora de casa. Por exemplo, o Atlético perdeu pro Santos na Vila Belmiro por 1-0. É consequência de um pênalti que foi dado pro Santos no final do jogo, que não existiu. Então ele perde um jogo que, na verdade, ele poderia ter empatado. Então é uma sequência muito complicada, Abel, muito complicada. Se o Vasco não abrir os olhos, ele vai ser rebaixado, lamentavelmente.